Vocês querem aguardar mais uns minutos? Acho que a gente pode aguardar um pouquinho, né? Uns 3 minutinhos a gente 3 começa. O que minutinhos. vocês acham? Acho sim. O pessoal está entrando. Bom. Eu acho. Vamos lá? Bom, gente, boa noite. Meu nome é Natália Moretti. Hoje a gente vai iniciar uma discussão sobre os novos bloqueios para inervação, para analgesia das cirurgias de joelho. Então, como vocês sabem, com os novos protocolos Fast Track das cirurgias e protocolo ERAS, surgiu uma procura pela analgesia mais ideal, sem bloqueio motor, né? Ou seja, uma analgesia eficaz com o menor bloqueio motor possível. Então, novas descrições foram acontecendo, algumas foram provadas como boas, outras nem tanto. Então, hoje a gente vai iniciar essa discussão de uma maneira quase que informal para a gente elucidar esses novos conceitos. E quem vai começar a aula é o Dr. Leonardo Ferraro. Pode ir, Léo. Boa noite, pessoal. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Nath, você... Léo, tá falhando um pouco para mim. Não sei se é a minha internet. Peraí. Deixa eu trocar aqui de local, que às vezes a internet é aqui. Espera um pouquinho. Acho que eu vou para um lugar mais estável. Vê se melhorou o som agora. Melhorou, sim. Deixa eu só conectar aqui de novo. Então tá. Prontinho. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade nessas nossas... são mini aulas, na verdade, discussões, né? A ideia é trazer temas para vocês, para a gente estar conversando sobre alguns pontos que a gente acha interessante na anestesia regional, né? Na última reunião a gente falou sobre a anatomia do ombro, novidades sobre a anatomia de ombro, e como a Nath falou, hoje vamos falar um pouco de joelho. E, de novo, não é uma aula formal, é só para trazer alguns pontos para discussão mesmo, né? Então, primeiro, deixa eu apertar aqui.
Então, primeira coisa, né, a gente sempre fala, né, em todos os cursos e a gente adora, né, é a anatomia. Pessoal, para fazer uma boa anestesia regional e entender a discussão, a gente precisa entender um pouco da anatomia dos locais, né? Então, vamos falar um pouco da anatomia do joelho e a partir daí eu vou contar meio que um histórico de como tem caminhado a analgesia de joelho para a gente entender, como a Nath falou, esses novos pontos, essas novas tendências. Então, a inervação do joelho, basicamente, se a gente pensar numa inervação maior, ela vai ser feita pelo femoral, pelo obturador e pelo ciático, né? Toda vez que a gente conseguir bloquear esses três nervos, a gente vai conseguir dar uma analgesia completa para o joelho, tanto para a sua parte anterior quanto para a sua parte posterior. E aí, então, se a gente for pensar de onde saem esses nervos, né? Então, só aqui mostrando, né, a anatomia, né? Então, aqui a gente vê a parte óssea, como o femoral, ele vai ser importante para essa região anteromedial, né, com pouquíssima participação, quase nada posterior. O ciático, ele vai ter uma participação mais importante na região posterior, um pouquinho anterior, e o obturador, né, nessa parte mais medial e nessa parte também posterior. Então, dessa forma, a gente contempla toda a inervação do joelho através desses três nervos. Pensando da onde ele sai, então a gente sabe que o joelho ele vai ser inervado pelo plexo lombar e pelo plexo sacral, né? Lembrando que o nervo femoral ele vai vir aqui das raízes de L2 e L4, né? O obturador também, né? L2 e L4, e o ciático, que é o maior nervo que a gente tem no corpo, ele vai ter tanto uma contribuição lombar quanto uma contribuição sacral, né? Então ele vai vir das fibras de L4 a S3. Então, se a gente bloquear toda essa parte do plexo lombar e essa parte do plexo sacral, a gente consegue, então, dar uma analgesia total para o joelho. Então, primeiro, quando a gente vai pensar nisso também, na analgesia perioperatória de qualquer cirurgia do joelho, a gente tem que tentar ver os principais pontos, né? Então, a gente tem que conseguir dar uma boa analgesia, que possibilite uma reabilitação precoce. E aqui a gente abre um parênteses para uma discussão que hoje em dia cada vez mais se pensa na analgesia pós-operatória de joelho, a reabilitação precoce ativa, né? Então a gente tem que pensar em alguma forma de analgesia onde o paciente possa fazer ativamente a sua reabilitação. Mas isso é sempre assim? Não, também não. A gente tem casos onde o paciente não vai fazer uma reabilitação ativa. Então, isso também vai influenciar o tipo de bloqueio que você pode fazer. Então, primeira coisa é perguntar para o seu cirurgião se o paciente ele vai fazer uma reabilitação precoce ativa ou passiva. E isso também vai influenciar a sua decisão. E também essa analgesia, né? Isso tudo vai estar dentro, a anestesia regional ela vai estar dentro de uma analgesia multimodal, mas é lógico que quando a gente consegue fazer uma anestesia regional de qualidade no pós-operatório, a gente diminui medicação sistêmica e com isso diminui efeitos colaterais. Por exemplo, se a gente pegar pacientes idosos, a gente conseguir diminuir opioides, a gente diminui esses efeitos colaterais no pós-operatório. Então, esses três pontos eles têm que estar meio linkados para a gente escolher, então, a melhor forma de analgesia. E aí, pessoal, como que foi caminhando, né? Não no começo, né, mas era uma das técnicas mais realizadas e que ainda é realizada, é a raquianestesia com morfina. Então, alguns serviços ainda usam, né, a raquianestesia com morfina para o pós-operatório. E eu acho que as grandes desvantagens, a RAC como técnica intraoperatória, né, não vou nem entrar nessa discussão, porque acho que todos nós sabemos que é uma técnica muito boa, com baixas doses você consegue uma latência pequena, um relaxamento muscular importante. Então, como técnica intraoperatória, ela é uma técnica excelente. Porém, eu acho que as principais desvantagens são você não consegue fazer uma analgesia para dias subsequentes, né? Então, você vai injetar morfina, ela vai ter um tempo de duração, e se você quiser continuar esta analgesia, a gente não consegue
fazer anestésico local depois da raquianestesia, né? Uma dose única e ponto. Segunda coisa são os efeitos colaterais do opioide, então prurido, náuseas e vômitos. Então, retenção urinária, que eu acabei não colocando aqui, que é uma das principais, né? Então, isso acaba limitando um pouco a raquianestesia, ao meu ver, como uma técnica para cirurgias grandes de joelho, pensando com a morfina intratecal. Então, baseado nisso, muitos serviços deixaram de fazer a RAC com morfina e passaram a fazer a peridural e o catéter peridural. E se a gente relembrar na anatomia, o catéter peridural ele é bem interessante em termos de analgesia, porque se a gente passar um catéter peridural lombar, a gente vai conseguir contemplar basicamente toda a parte anterior do joelho, que é inervado pelo nervo femoral e nervo obturador, principalmente, que vem do plexo lombar. Então, você consegue realmente pegar essa. É interessantíssimo. É que o catéter peridural, a gente também consegue fazer uma analgesia para dias subsequentes. Então, eu consigo dar uma analgesia e consigo manter essa analgesia para os próximos dias. E, além disso, a gente consegue fazer uma PCA. Então, o paciente consegue fazer uma analgesia controlada, que é bem interessante, né? Cada vez mais a gente dá a autonomia para o paciente para ele fazer a sua analgesia. Quais seriam as desvantagens e as críticas à peridural, né? Hoje em dia, existem grandes questionamentos da peridural contínua no pós-operatório. A primeira é que, dependendo da reabilitação, então, de novo, se o seu paciente precisar fazer uma reabilitação ativa, às vezes, mesmo com uma concentração baixa de anestésico local, a gente acaba tendo um bloqueio motor. Nem sempre a gente consegue dar analgesia evitando esse bloqueio a ponto do paciente fazer a reabilitação. Segunda coisa é o bloqueio bilateral, né? Tanto a perna operada quanto a não operada ficam um pouco analgesiada, anestesiada. E outras coisas que talvez são mais frequentes, como hipotensão, náuseas, prurido. Não sei se nos serviços que vocês trabalham tem isso, mas muitos serviços aqui em São Paulo tem uma ficha, né? Toda vez que você deixa um catéter peridural, já tem lá, se hipotensão fazer tal coisa, se prurido fazer tal coisa, se náuseas fazer tal coisa. Então, por ser relativamente frequente essas complicações, isso já tem até uma ficha protocolado e você já marca, então, a conduta caso aconteça isso. Então, eu acho que essas seriam as principais desvantagens da peridural, mas, de novo, né, em termos de analgesia, a gente não vai conseguir pegar muito as fibras sacrais, mas as fibras lombares, com certeza, a gente consegue dar uma ótima analgesia com a peridural. Mas, então, pensando nisso, né, que não seria uma opção, tem hipotensão, prurido, tudo, alguns serviços caminharam do neuroeixo para a parte mais periférica. E aí, na parte mais periférica, o primeiro nervo que foi abordado foi o nervo femoral. Então, poxa, será que bloqueando o nervo femoral seria possível dar uma analgesia dentro de um sistema multimodal semelhante à anestesia peridural, mas com menos complicações como hipotensão, náuseas e prurido? Então, essa é a área, né, de inervação do nervo femoral, como a gente viu, a parte óssea, né? Então, uma parte importante aqui da cápsula anterior do joelho, e além disso, né, aqui mostrando a parte cutânea e a parte muscular. Então, quando a gente faz um bloqueio femoral, realmente a gente pega uma área grande do joelho. E aí alguns trabalhos demonstraram isso, que dentro de um sistema multimodal, se a gente fizer um bloqueio do nervo femoral contínuo, passar um catéter no nervo femoral, a analgesia ela seria semelhante ao da peridural, com menos retenção urinária. O que não mudava muito em relação à peridural era a parte da fraqueza motora. Então, no caso, se o seu paciente precisar de uma reabilitação ativa, o nervo femoral com catéter contínuo, ele está relacionado, tem uma série de estudos que mostram que você aumenta o risco relativo de fraqueza no pós-operatório e queda, né? Aí trazendo até uma experiência própria, eu tive uma queda, né? A gente teve no nosso serviço uma queda no segundo pós-operatório de uma prótese de joelho que estava com catéter nervo femoral
e aí o paciente ele estava com uma analgesia relativamente bem controlada dentro de um sistema multimodal, e aí ele foi caminhar e acabou caindo. Então, eu acho que quando a reabilitação é ativa, limita um pouco, mas no caso de uma reabilitação passiva, ou se o paciente não for ter carga, ficar imobilizado, o nervo femoral é uma ótima opção, né? Então a gente tem que sempre ter ele na nossa manga, porque eu muitas vezes até opto pelo nervo femoral se o paciente não for fazer carga, não for fazer nada, eu acho uma ótima opção, como a gente vê uma área enorme de analgesia na parte anterior do joelho. Então, resumindo, o nervo femoral, a gente pensa que ele tem uma analgesia muito boa da cápsula anterior, uma estabilidade hemodinâmica, sem náuseas ou prurido, mas sempre lembrar, não esquecer que ele, de alguma forma, vai estar relacionado a uma fraqueza motora no pós-operatório. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter do nervo femoral. E aí, então, se a gente tiver que, então, fazer uma analgesia num paciente que eu preciso pegar, né, contemplar essa parte anterior do joelho, mas que ele não tem um comprometimento motor. Então, aí falando de casos onde o paciente precisa ter a força do quadríceps bem preservada, buscar esses bloqueios sensitivos. E qual que foi a primeira ideia dos bloqueios sensitivos? E hoje, provavelmente a técnica mais realizada nesses casos de analgesia sem comprometimento motor do joelho. Então, a gente teve o bloqueio do canal dos adutores, né? Então, a ideia no canal dos adutores, no começo, né, dos estudos, mostrava que você tinha alguns nervos que passavam lá, principalmente o nervo safeno, que ele tem ramos para a cápsula anterior, tem o seu ramo infrapatelar e com isso daria de uma certa forma uma analgesia para o joelho na parte anterior, mas não só isso, né? Viram que depois alguns estudos mostraram que no canal dos adutores a gente tem o ramo do vasto medial, que também então daria uma analgesia nessa parte medial do joelho, e que a gente tem também ramos geniculares do nervo obturador e, dependendo da dispersão, que eu vou mostrar no estudo, até o nervo genicular superior medial ele pode ser banhado quando a gente faz, dependendo do volume e do local, o bloqueio no canal dos adutores. Então, forma, né, como mostrado aqui, a gente conseguiria uma analgesia da cápsula anterior do joelho, da parte óssea e da parte da pele, mostrando, então, a área contemplada pelo canal dos adutores. E aí aqui esse trabalho é muito interessante do grupo do Peng, onde ele mostrava isso, né? Dependendo da altura do canal, nós teríamos alguns nervos, né, dentro dele, ou esses nervos já teriam saído, né? Isso a gente, nos cursos, a gente sempre tenta discutir, né, o melhor local de bloqueio do canal, mas digamos que a gente faça um bloqueio maravilhoso e consiga uma dispersão enorme, né, do anestésico no canal. O que nós vamos conseguir pegar vai ser o safeno, nervo vasto para o vasto medial, esses ramos geniculares do nervo obturador e o nervo genicular superior medial. Então, isso que nós conseguiríamos, de certa forma, banhar fazendo esse bloqueio do canal dos adutores. E aí, se a gente comparar, então, alguns estudos foram comparando o bloqueio femoral, o bloqueio do canal, talvez o bloqueio do nervo femoral ele consiga uma maior área de analgesia, né? Porque ele consegue pegar outros ramos. O nervo femoral ele solta outros ramos para a parte anterior do joelho que não passam dentro do canal dos adutores. Então, talvez uma área de analgesia seria maior, porém, sem comparação à parte de fraqueza motora. Com certeza, a incidência de bloqueio motor no canal dos adutores é muito, muito menor quando comparado com o nervo femoral. Então, alguns estudos dentro de uma analgesia multimodal mostraram que a analgesia ela seria não inferior do canal dos adutores quando comparado com bloqueio femoral. Então, por isso que principalmente para cirurgias ter essa reabilitação precoce, aí falando principalmente da prótese de joelho, o canal dos adutores passou a ser a técnica de escolha na maior parte dos serviços e o catéter no canal dos adutores para essa analgesia subsequente, né, dos dias da cirurgia.
para evitar esse bloqueio motor e o paciente conseguir deambular. Alguns serviços já estão colocando o paciente para fazer a reabilitação com 6 horas do pós-operatório. Então, realmente não pode ter fraqueza motora nesses casos. Mas, então, seriam essas discussões ainda, talvez a área de analgesia de um pouco maior que o outro, mas que se realmente você quiser fazer uma reabilitação precoce, então o canal dos adutores seria o mais indicado. Mas o grande ponto aqui, se a gente olhar, né, agora a área de analgesia, né, tanto do canal e aqui do nervo femoral, a gente tem alguns questionamentos, né? Primeiro, né? Então, aí falando bem específico, né, do canal dos adutores, a parte lateral, ela não consegue ser contemplada, né? Como a gente viu, a grande parte da analgesia fica muito para a parte medial e fica faltando um pouco dessa parte lateral. E até agora, pessoal, vocês viram que em nenhum momento a gente falou da região posterior do joelho. E em algumas cirurgias, a região posterior do joelho também é muito manipulada. E aí, então, como que a gente poderia tentar, né, abordar essa parte lateral do joelho e também essa parte posterior? E aí, então, surgem, né, esses estudos anatômicos, né, esse também é um trabalho do grupo do Dr. Peng, onde ele mostra, né, que na cápsula do joelho, né, falando agora somente ainda da cápsula anterior do joelho, nós temos 10 ramos que chegam, 10 ramos sensitivos que chegam nela, né? Além dos mais que agora estão mais falados, os nervos geniculares, superior medial, superior lateral, inferior medial, inferior lateral, nós temos então ramos para o vasto medial, para o vasto lateral, para o vasto intermédio e o ramo infrapatelar, né, do safeno. E aí, com isso, esses 10 ramos vão fazer a inervação da parte anterior do joelho. E aí, como vocês viram, no canal dos adutores, a gente pega só alguns desses ramos, né, principalmente os ramos para a parte medial. E para a parte lateral, a gente não consegue contemplar. Então, alguns pacientes, depois, por exemplo, de uma prótese de joelho, às vezes reclamam um pouco dessa dor lateral, e aí, por isso, isso muito recente mesmo, né, do meio para o ano para cá, começaram a surgir alguns estudos tentando, de certa forma, bloquear esses ramos geniculares para tentar melhorar a analgesia pós-operatória de uma cirurgia de prótese de joelho. Então, todos esses ramos, todos às vezes é um termo muito forte, mas a maior parte deles nós conseguimos bloquear através do uso do ultrassom ou da escopia. Então a gente faz o bloqueio tanto, hoje em dia a gente procura não chamar mais de nervo genicular superior lateral, porque quando a gente faz a técnica a gente pega um pouco mais que isso. Então a gente pode chamar do quadrante superior lateral, quadrante superior medial, quadrante inferior medial e quadrante inferior lateral. A gente consegue fazer esse bloqueio guiado pela ultrassom. Esse trabalho é muito interessante, que ele mostra, né, a dispersão, né, depois que injeta o contraste nos nervos geniculares. Mas, basicamente, como que a gente faz a técnica, né? Aqui a aula não é para discutir a técnica, né? De novo, é uma coisa que a gente gosta de discutir bastante, né, nos nossos cursos, mas é para trazer para vocês essa ideia, né, um pouco de como a gente faz isso. A gente, então, faz um escaneamento que pode ser feito tanto longitudinal do fêmur, onde a gente vê aqui embaixo o fêmur no final da diáfise, depois a metáfise chegando no epicôndilo, e aqui, por exemplo, no genicular, no quadrante superior medial, a gente tem o vasto medial, e vocês percebam que o músculo ele vai se afastando do osso e cria, né, uma área, né, uma expansão, né, aqui entre o músculo e o osso. E nesse ponto, então, está passando um feixe vasculo nervoso e a gente pode fazer a injeção do nosso anestésico local nessa região. Aqui na anestesia regional, 4, 5 ml. Na dor a gente é um pouco mais conservador, mas na anestesia regional a gente acaba injetando bastante coisa. Ou a gente também pode fazer uma imagem na transversal, como é aqui a imagem embaixo, onde a gente vê também o fêmur. O legal da imagem transversal é que a gente consegue ver tanto anterior quanto posterior, e aí a gente injeta, então, nosso anestésico local entre o músculo e o fêmur, fazendo essa dispersão anterior-posterior. E qual que seria a ideia? A gente pode, então, pegar
mais ramos mediais, mais ramos laterais na parte superior e também na parte inferior. Então, a área de analgesia seria mais ampla quando comparado somente ao canal dos adutores, por exemplo, e bloqueio totalmente sensitivo. A gente não tem nenhuma parte motora quando a gente faz esse bloqueio. Qual que é a desvantagem aí? Depois a gente vai ter as discussões e o passar do tempo que vai mostrar para nós. O grande ponto é fazer uma analgesia contínua nisso. Como nós mostramos, são muitas vezes mais de um ponto que a gente vai fazer o bloqueio. E aí, como é que eu faço? Eu deixo um catéter em cada um desses pontos, então deixo 3 catéteres no paciente. Isso acaba complicando um pouco para os dias subsequentes. Então, hoje em dia, alguns trabalhos têm estudado faço geniculares, posso até jogar adjuvante nos geniculares, mas deixo o catéter no canal dos adutores, para, se precisar, nos próximos dias de analgesia, ainda consigo, de uma certa forma, fazer uma analgesia contínua nos dias subsequentes. Então, essa talvez seria a maior discussão para os ramos geniculares na anestesia regional. Tem até alguns trabalhos tentando estudar lesões mais permanentes desses nervos no perioperatório de prótese de joelho, mas ainda com resultados um pouco conflitantes. E aqui, de novo, mostrando uma imagem ultrassonográfica, aqui, por exemplo, no superior lateral, às vezes você pode fazer o canal dos adutores, não precisa fazer o quadrante superior medial, vai lá e faz o quadrante superior lateral, por exemplo, aqui mostrando o fêmur de novo, aqui o vasto e o local da injeção, por exemplo, 5 ml de anestésico local com adjuvante, para tentar durar o máximo possível essa analgesia. E aí, por último, pessoal, para trazer, que a gente falou muito da parte anterior, mas muitas vezes a gente tem a parte posterior envolvida em algumas cirurgias, e a parte posterior, na prótese de joelho, por exemplo, ela sempre foi muito questionada por algumas coisas. Primeiro, porque uma das principais complicações pós-operatório de prótese de joelho é a apraxia do nervo fibular, e alguns cirurgiões pediam para não bloquear o nervo ciático, e uma parte dessa analgesia posterior ela é feita pelo ciático. Eles queriam avaliar rápido o paciente e tudo e pediam para não fazer esse bloqueio. Então, durante muito tempo, né, a parte posterior foi um pouco negligenciada. E aí, desse trabalho do grupo do Dr. Vincent Chan, também lá de Toronto, eles queriam avaliar isso. O quanto o pós-operatório, a parte posterior influenciava na dor pós-operatória de uma prótese de joelho. Então, o que eles faziam? RAC, canal dos adutores, e aí eles faziam um single lidocaína no ciático, só para saber se, nas primeiras horas, esses pacientes teriam um melhor controle de dor. E isso que eles mostraram, que realmente, quando eu fazia um single shot no ciático, os pacientes tinham menos dor nessa região, tinham menos dor no pós-operatório e acreditava-se que era por essa menor dor da região posterior. Então, eles demonstraram que sim, se a gente conseguir analgesiar a parte posterior para uma prótese de joelho, a analgesia seria melhor. Porém, problema do ciático, essa parte do fibular. E segundo, se eu faço um bloqueio do ciático, eu posso ter pé caído e o paciente, hoje em dia, com essas reabilitações precoces, não consegue fazer a reabilitação precoce. Então, estudos anatômicos mostraram essa inervação posterior, que ela vem de ramos do nervo ciático e também da divisão posterior do obturador, então também tem contribuindo um pouco, e uma forma de fazer isso seria o bloqueio, então, desses ramos sensitivos da cápsula posterior do joelho, que foi denominado o IPEC, né? Então, o IPEC é a injeção para pegar esses ramos sensitivos posteriores do joelho. E aí, então, como é feito esse bloqueio? E até o IPEC é uma sigla né, do resumo do que seria o bloqueio. O bloqueio nada mais é do que a infiltração de anestésico local entre os vasos, entre a artéria poplítea e o fêmur, né, que pode ser feito ou um pouco mais distal entre a artéria poplítea e os côndilos femorais, ou um pouco mais proximal entre a artéria e o fêmur, ainda sem chegar na região dos côndilos. Isso muda um pouco de dispersão, mas na prática ainda poucos estudos mostrando se um seria melhor que o outro. Então, o objetivo é vir e injetar o anestésico local, né, entre a artéria poplítea
e o fêmur, né, aqui os côndilos femorais, banhando, então, essa região, com o objetivo de pegar a parte posterior. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente consegue, bloqueando todos aqueles ramos sensitivos da parte anterior, juntando com esses ramos sensitivos posteriores, a gente contemplaria praticamente toda a analgesia, tanto da cápsula anterior quanto da cápsula posterior do joelho. E dessa forma, daria uma analgesia praticamente total para o nosso paciente, por exemplo, numa prótese de joelho. Então, agora, para a gente abrir, né, para discussão, toda vez que a gente for pensar, né, então, numa analgesia pós-operatória de joelho, a gente tem que pensar no objetivo da analgesia. Então, primeiro, qual a cirurgia, qual a região que vai ser abordada, é uma cirurgia mais anterior, mais posterior? Segundo, como que vai ser o pós-operatório? Meu paciente vai ter carga? Vai fazer fisioterapia? Não, não vai. Então, talvez eu não preciso pensar tanto numa analgesia poupadora de fibras motoras, se o importante é dar analgesia. Não, mas o meu paciente ele vai realmente ter que mexer, vai ter carga, reabilitação precoce, então aí descartar os bloqueios motores e aí pensar mais nesses bloqueios sensitivos. Eu acho que hoje a gente tem esse maior conhecimento da inervação do joelho, e eu acho que isso é importantíssimo para todos vocês, estudar cada vez mais essa inervação para conseguir compreender como a gente consegue bloquear esses ramos sensitivos. E hoje em dia, como a gente mostrou, a gente consegue fazer uma analgesia tanto da região anterior quanto da região posterior. Então, acho que esses seriam os temas para discussão que vocês sempre têm que ter quando vocês forem fazer uma analgesia perioperatória para qualquer cirurgia de joelho. Então, era isso, Nath. A gente abrir agora para as discussões. Léo, muito boa sua aula, como sempre. Parabéns. Queria, antes de começar as perguntas, dar só um recado e fazer umas observações, né? Então, o primeiro recado é que para todo mundo que participou da live, a gente tem um desconto especial para o curso de extensão de anestesia regional. Então, caso vocês tenham interesse, é só mandar um WhatsApp para o WhatsApp do IDEA e informar que vocês participaram da live, então tem um desconto especial para vocês. Em relação à analgesia do joelho, só queria fazer duas observações. O que eu acho muito interessante nesses estudos todos que mostram do geniculares, canal dos adutores, etc., é que eles excluem, em todos os estudos, eles excluem os pacientes que já têm dor neuropática. Porque nos países onde eles realizam esses estudos, assim, eles fazem a prótese precocemente, que não é uma realidade do Brasil. Os pacientes, principalmente do Sistema Único de Saúde do SUS, né, a gente demora muito a levar esse paciente para o centro cirúrgico e colocar a prótese. Então, esse paciente já entra com dor neuropática. Então, a gente talvez tenha que adaptar a realidade, né? Talvez esse bloqueio do genicular, num paciente com uma dor neuropática ou com uma dor crônica prévia, talvez ele não seja o único suficiente. Talvez um catéter seja o ideal para ele, como você falou, fazer os geniculares e um catéter no canal dos adutores para um resgate, para um possível resgate. Porque o paciente com dor neuropática já tem uma sensibilização central, o manejo dele já é difícil, ele já tem cinesiofobia, enfim, uma série de outras complicações. Segundo que o teste, esse teste de reabilitação que coloca o paciente de pé 6 horas depois, ele não é só levantar, é o que eles chamam de o TUG test, né? O Time Up and Go. O paciente levanta de uma cadeira, ele tem que andar 2 metros, sentar na cadeira, e então é um teste dinâmico e um teste ativo, né? Tem a avaliação estática e a avaliação dinâmica, não só levantar e ficar parado, aguentar a sobrecarga. Eu não sei, assim, se algum serviço aqui do Brasil faz esse teste levantando o paciente bem precocemente em 4 ou 6 horas, como são os estudos que a gente vê, mas assim, para vocês verem como que o bloqueio motor vai influenciar nesse teste. O paciente tem que andar 2 metros, levantar, ele precisa do quadríceps completamente funcionante para fazer isso, né? Ele não pode ter nada de bloqueio motor. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração da nossa escolha, né? Você fala, vou fazer o femoral, esse paciente vai levantar só daqui 6 horas, mas daqui 6 horas não é só levantar, ele tem que levantar, sentar, levantar de novo, sentar de novo e fazer uma dinâmica completamente ativa. Bom, acho que é só isso que eu tinha para complementar, e agora eu vou ler aqui, já me chegaram algumas perguntas aqui.
A primeira, Léo, é se você costuma deixar o catéter no canal dos adutores e em qual altura? Isso agora está na polêmica, né? A altura do bloqueio, né? Eu ainda, Nath, quando eu deixo o catéter, eu procuro deixar do terço médio para distal. Eu não ainda... Quando eu faço um single shot, às vezes vou mais proximal, pensando em mais fibras, né? Mas quando eu deixo o catéter, eu deixo meio lá no terço médio da coxa mesmo, para tentar não ter nenhum bloqueio motor mesmo, né? Tentar evitar qualquer tipo de bloqueio motor. Mas cada vez mais tem sido discutido esse bloqueio mais proximal do canal, né? Que talvez ele não seja tão maléfico em termos de bloqueio motor. Mas eu ainda, para catéter, eu ainda deixo conservador. O que eu faço, eu gosto de deixar o catéter, isso até quem também faz muito é a Elaine, né? De deixar fora de plano, né? O Pepa também gosta, deixar para baixo, né? Não entrar em plano, né? Tentar deixar fora de plano em direção à fossa poplítea, né? Para correr em direção ao canal, né? Ficar banhando em direção do canal para baixo. Como Isso é interessante. Isso é interessante falar, porque o canal dos adutores é uma faixa muscular, ele é um trajeto, né, que o nosso corpo construiu para uma passagem vasculo-nervosa. Então, quando você coloca ali mais para baixo, e coloca um volume ou single shot, esse anestésico tende a correr para a fossa posterior, né? Já tem vários estudos que mostram isso. Eu faço como você. Eu deixo ali no meio ainda. Eu deixo ali no meio ainda. Tem mais uma pergunta aqui, perguntando sobre os nervos geniculares serão abordados no curso de aperfeiçoamento de anestesia regional e como será a dinâmica do curso? Você quer responder? Pode falar, né? Os nervos geniculares eles serão abordados no curso de aperfeiçoamento de anestesia regional e a dinâmica do curso, o curso é dividido em 4 módulos, né? A gente vai ter um módulo só de membro superior, um outro módulo de membro inferior, um outro módulo só de paredes, e o último módulo vai ser agulhamento em cadáver fresco. Então, são um final de semana todo só em agulhamento em cadáver fresco e os outros módulos divididos em superior, inferior e paredes. Aqui tem mais uma pergunta. Considerando que muitos pacientes apresentam dor crônica no pré-operatório devido à patologia degenerativa, seria válido pensar em fazer a ablação dos ramos sensitivos no pré, trazendo vantagens no pré e no pós? Olha, tem até uma pessoa aqui no grupo que estava querendo fazer um trabalho sobre isso. Paula, você quer responder sobre o seu trabalho? Ou está ocupada? Porque ela tem um projeto, né, para falar sobre isso. Minha opinião, eu acho que seria super válido fazer uma ablação química, né, que é barato. Seria uma coisa extremamente barata. Mas a gente encontra aí algumas restrições, né? Inclusive advindos das necessidades cirúrgicas. Paulinha, você quer falar? Exato. Boa noite, pessoal. A gente está bolando, né, o projeto de um estudo de fazer a fenolização, né, que seria fazer uma neurólise química dos geniculares pré, né, cirurgias de ATJ, né, lá na UERJ, né, no Hospital Pedro Ernesto. E a gente esbarra em algumas questões mesmo, assim, a primeira pergunta que os cirurgiões fizeram foi se o fato da gente fazer esse bloqueio pré-cirurgia 15 dias antes, né, ou um mês antes, será que isso não poderia aumentar o risco de infecção no pós-operatório, né, de uma prótese, né, por exemplo? Recentemente saiu um trabalho que foi feito radiofrequência, né, pré-ATJ, e que, enfim, tem algumas críticas com relação ao trabalho, né, ao modelo do trabalho, mas que estudos precisam realmente serem feitos, né, no sentido de se é algo que a gente supõe que possa ajudar, né? Então, quer dizer, você denervar antes da cirurgia, isso possa ajudar no pós-operatório, né, numa dor aguda, e também extrapolar para a dor crônica, né? Porque a gente sabe que muitos pacientes que fazem a cirurgia de ATJ, né, artroplastia total de joelho, eles acabam evoluindo com uma dor crônica, o percentual gira em torno atualmente de uns 10%, às vezes até 20% desses pacientes. Então, será que esses bloqueios, né, previamente à cirurgia, será que eles poderiam ajudar não só na dor aguda, como também
numa dor crônica, né? Algum desfecho. Então, seria uma coisa interessante a gente estar avaliando. Eu acho que vai ser bem legal. Beleza. Chegou mais uma outra pergunta aqui. Como você faz analgesia, anestesia e analgesia para a TJ? Eu vou responder, Léo, depois você responde. Eu faço bloqueio subaracnoideu, né, como anestesia, RAC. E analgesia, gente, a minha analgesia ela é um pouco variável a depender do cirurgião, do tempo cirúrgico, da proposta terapêutica, da proposta de recuperação. Se for uma proposta de um fast track, realmente o paciente deambular precocemente, o que eu faço é geniculares e IPEC. Quando for possível, quando me permitem, porque na verdade assim, a gente fala muito, vou passar catéter, mas a gente sabe que existe uma restrição do cirurgião, né? Ele fala, não quero catéter e etc. E a gente acaba muitas vezes cedendo a isso, apesar de não ser o ideal. Mas quando me permitem, eu sempre quero deixar o catéter para infusão contínua, até porque esse paciente não vai de alta no dia seguinte. Muitas vezes ele fica com dreno, então assim, eu imagino que se ele está com dreno, ele não vai ter alta, então não tem problema nenhum ele ficar com catéter. Então, eu sempre procuro deixar catéter, quando possível, no canal dos adutores. E você, Léo? Mesma coisa. Também gosto de fazer hack para o intraoperatório. E aí, catéter, muitas vezes eu tento deixar o catéter no canal, né? Aí faço os geniculares, mas também pensando nessa parte lateral, e o IPEC, né? Também fazer, e aí procuro no IPEC, no genicular, e jogar adjuvante para tentar durar o máximo possível e deixar o catéter para o pós-operatório mesmo. Tem mais duas perguntas. Quais adjuvantes vocês costumam usar para prolongar a analgesia? Eu coloco tudo. O Se estiver Léo passando também. na sala, a gente pega um pouquinho, não custa nada, né? Mas Normalmente assim, o corticoide, o alfa-2, né? Não usualmente faço corticoide sulfato, alfa-2. que eu não faço. Sulfato eu não tenho mão. Não, tem gente que põe sulfato também, né? Eu não costumo usar sulfato. Mas corticoide alfa-2, tanto para o IPEC quanto para os geniculares, sempre acabo usando. Eu também, corticoide alfa-2. E a última pergunta que tem aqui, não, chegou mais uma. Se tem alguma mudança no prognóstico à mobilização precoce. Assim, eu não sou a pessoa mais adequada para responder, né? Mas os cirurgiões, né, e os estudos cirúrgicos mostram que a sobrecarga, né, precoce na prótese, ela de fato melhora a reabilitação. Os estudos que eles dizem agora, assim, todos os nuances disso eu não vou saber responder, mas sim, a resposta é sim. Mas, Nath, só aproveitar um gancho dessa pergunta, que também a gente está falando, acabou, né, as perguntas, né? E não, tem mais uma. Digo, algumas perguntas acabaram levando para essa discussão da prótese, da reabilitação precoce e tudo, mas só queria de novo relembrar, pessoal, que tem as cirurgias que não têm reabilitação precoce e carga, né? Então, vou até dar um exemplo, né, que se perguntaram, o que você faz? Eu tive recentemente um paciente que teve uma fratura muito grave do joelho, teve um acidente no nosso joelho, que a gente estava num serviço particular que tinha todo o material para fazer uma osteossíntese primária, mas que os cirurgiões optaram por fazer fixador externo, porque eles falaram, Léo, não dá para fixar isso, fazer uma osteossíntese primária. E aí o pedido foi, Léo, analgesia. O que eu fiz? Femoral, obturador e ciático. Né? E falou, pô, Léo, mas você fez... Fiz o femoralzão, coloquei um corticoidezinho de leve só para dar uma analgesia para ele um pouquinho mais prolongada, porque daí depois ele ia fazer a osteossíntese, né, no segundo tempo, mas fiz femoral. Então, é só para também... porque senão sai da live falando, meu Deus, nunca mais vou fazer femoral na minha vida, né, para cirurgias de joelho. Não, femoral, né, vai continuar como uma opção que a gente sempre tem que lembrar para uma analgesia de joelho. Aqui, perguntaram se alguma preferência para cirurgias de reconstrução de ligamentos, exemplo, LCA. Porque
realmente, muito se fala sobre ATJ e no caso de LCA. Lembrando que o LCA, ele é uma analogia um pouco grosseira que eu vou falar, tá? Mas acho que vai ficar claro para entender. É como se fosse um manguito do joelho. Você vai reconstruir um tendão, você vai pegar o tendão e colocar dentro do osso. Então, quando você pensa em reconstrução ligamentar, você tem que pensar que vai ter uma âncora fixando esse tendão dentro, que foi lesionado, ou esse ligamento lesionado dentro de uma camada, dentro do osso, né? E o que vai doer é o periósteo, assim como dói, como a gente fala do ombro, isso vai ter uma dor aguda muito importante, principalmente porque às vezes na reconstrução, você vai tirar alguma área, essa área de inervação, esse enxerto retirado também tem muitos casos de dor aguda. Então, quando você pensa em LCA, você vai ter o mesmo raciocínio da prótese. Qual é a área onde está esse ligamento e onde ele vai ser fixado? E, então, por exemplo, o LCA especificamente, você vai fixar esse ligamento na fíbula. Na tíbia, desculpa. Na tíbia, Na isso. tíbia, desculpa. Então, esse ligamento vai ser fixado na tíbia. Quem inerva a tíbia? Na tíbia e no fêmur, né? Quem inerva a tíbia ali naquela parte proximal? Isso é a mesma região do IPEC, tá? Então, ali naquela parte superior da tíbia, quem inerva aquela região são os nervos geniculares, que é da cápsula posterior. E ali da parte do fêmur, quem inerva aquela região são os nervos da cápsula anterior. Então, por mais que seja uma cirurgia diferente, o raciocínio sobre a inervação é o mesmo. Né? Acho que é isso que eu tinha para responder. Não, isso que você falou é perfeito. Porque normalmente no ligamento, durante um tempo, quando a gente não tinha, nos fazer esses bloqueios da região posterior, ficava muito a região anterior. E o paciente tinha dor depois do ligamento. Você fazia o canal e ele tinha dor também, né? Você falava, pô, caramba, por que ficou com dor, né? Por causa disso que a Nath falou. Porque não estava contemplado toda a área de analgesia, né? Então, por isso que você sempre tem que ver a região que está sendo operada, né? Para você conseguir entender qual a técnica que você vai escolher. Perfeito. Acho é isso. Aqui pararam de chegar perguntas para mim. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Então é isso, Bom, acho que pessoal. tá isso, né? Também nesse tempo, que a ideia também é isso, pessoal, a gente não fazer também discussões tão longas, né? Sempre esses 45, 50 minutos para a gente trazer um tópico para fazer vocês irem pensando, né, nessas novidades, nessas partes anatômicas das cirurgias. Obrigada, pessoal, por terem participado. Aí, peraí, calma aí, chegou. Deixa eu ver se foi mais uma pergunta. Não. Achei que tivesse chegado mais uma pergunta, mas não. Tá bom. Só mais aqui responderam aqui no grupo, né, no chat, né, que perguntando sobre as lives, só para avisar para todo mundo que as lives estão disponíveis no canal do YouTube. Tá bom? Perfeito. Então, obrigada, tá bom. pessoal. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Boa noite.